Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Impávido Inteligência e Gestão. E hoje a gente está aqui para passar mais algumas informações, mais algumas dicas em Excel. Bom, hoje a gente vai falar sobre as três principais formas que a gente tem para realizar somas dentro do Excel, desde um nível um pouco mais simples para se realizar esse cálculo, né, e rápido, como também uma forma um pouco mais avançada de se realizar a soma, que seria a soma condicional, né, utilizando alguns parâmetros para dizer para o Excel, olha, eu quero que você coloque esse valor na soma ou não. Né? Então, a gente vai desde uma maneira um pouco mais simples para uma maneira um pouco mais avançada, porque é um assunto que é muito buscado, né, e muito pesquisado na internet e nas redes. Né? Bom, para começar, a gente vai falar então da forma mais simples, que é a soma por célula. Né? E bom, para fazer uma soma célula a célula ou uma soma condicional, enfim, você tem que saber antes que para eu realizar qualquer operação matemática no Excel, a gente tem que utilizar o sinal de igual. A gente tem que clicar na célula que a gente quer colocar a informação, realizar o cálculo e dar um sinal de igual. Tá? Sem isso, a gente não consegue fazer nenhuma operação no Excel. Tá? Então, você vai ver que a gente vai sempre estar colocando sinal de igual. Então, já fique ciente que é por quê? Porque a gente está chamando uma operação no Excel, uma operação matemática. Então, não é diferente quando a gente faz uma soma por célula. Né? E o que seria uma soma por célula? Seria dizer para o Excel, olha, eu quero somar o valor de uma determinada célula com o valor de uma outra determinada célula. Né? Uma operação simples, eu posso somar duas células, por exemplo, posso somar a informação que está na célula D2 aqui com a informação que está na célula D3, eu posso somar o valor que está na célula D2 com o valor que está na célula D4, posso somar esses dois valores mais o valor da célula D7, por exemplo, enfim, posso somar o que eu quiser, mas eu vou ter que discriminar para o Excel, cada vez que eu for somar, incluir um valor, eu vou ter que dizer para ele, olha, eu vou somar o valor de tal célula, vou somar o valor de tal célula, tá? Então, é uma operação um pouco mais manual, né? E aí a gente vai ver aqui como é que se faz, né? No caso, se eu quero somar, por exemplo, o valor que está na célula D2 aqui, né, a primeira linha que tem informações desse meu relatório, com o valor que está na célula D3, por exemplo, então eu quero somar o total de venda dessa primeira linha com o total de vendas da linha de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou dar o sinal de igual, que eu já dei aqui, certo? Vou clicar na célula que eu quero incluir na soma, então eu quero incluir esse valor aqui na soma, eu cliquei, olha só, já ficou diferente aqui, né? A célula para mim, ela ficou destacada. E na barra de fórmulas aqui, ela já apareceu para mim. Então, o Excel está me falando, olha, você pegou o valor que está na célula D2. O que eu quero? Eu quero somar agora com o valor que está na célula de baixo, que é esse 3.000. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na barra de fórmulas, dar um clique nela e vou colocar o sinal de mais. Então, eu estou falando para o Excel, olha, eu quero somar o valor da célula D2 com mais alguma coisa. Então, vou querer somar com o valor que está embaixo, célula D3. Então, o que eu faço? Eu clico também na célula D3. Olha só, agora eu estou falando para ele, soma o valor da célula D2 com o valor da célula D3. Feito isso, eu vou dar um Enter. Dei um Enter. Olha só, já apareceu aqui para mim o valor da soma das duas células aqui, né? E o mais bacana é o que, né? Se eu altero o valor da célula eventualmente, por exemplo, vou alterar esse valor da célula D2 para 1.000, sei lá, só para a gente ver. Vou dar Enter, olha só, o valor aqui também alterou, né? Por quê? Porque a soma que você está realizando é com os valores que estão dentro da célula. Então, se o valor da célula muda, a minha soma também muda. Tá? Essa é a forma mais simples de você fazer uma soma no Excel. Mas ela tem um problema, né? E se eu quiser somar todos os valores que estão aqui, por exemplo, nessa coluna, na coluna D, né? Eu vou ter que vir aqui na barra de fórmulas e ficar colocando mais D4, né, para somar o valor de baixo, mais a D5, e ir somando tudo isso aqui. Imagina o tempo que isso ia tomar, né? Então, tem uma forma mais rápida, né, para você fazer uma soma de um conjunto de células, né? Então, eu quero somar todo mundo que está dentro dessa coluna aqui, da coluna D. Existe uma forma mais rápida, que é a fórmula de soma. Então, o Excel ele tem uma fórmula já pronta, né? Que quando você chama ela, você fala Excel, eu vou utilizar a forma de soma, ele vai te perguntar o que você quer somar. E aí você vai dizer para ele aqui numa linguagem, né, do Excel que você vai querer somar, por exemplo, essa coluna toda. Então, vamos ver como é que a gente faz isso, né?
Então, eu vou escolher aqui essa célula para fazer essa soma, né? Então, eu quero somar todo mundo que está nessa coluna D, que é o total da venda de tudo que eu tenho aqui nesse relatório. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o sinal de igual, né? E vou escrever soma. Soma. Tá vendo que aqui já apareceu uma fórmula, né? Então, o Excel ele tem várias fórmulas já, né? Em que ele já realiza o cálculo que você precisa. Basta você dizer para ele o que você quer somar, né? Então, eu vou falar para ele, eu quero somar a coluna D inteira. Então, você vai fazer o quê para poder dizer isso para o Excel? Você vai abrir um parênteses, né? E aqui, quando eu abro esse parênteses, veja que ele coloca aqui número 1, número 1 ponto e vírgula, número 2 ponto e vírgula e infinitos números que eu queira somar, né? Eu vou querer somar a coluna inteira. Então, o que eu vou fazer? Muito simples. Você vem aqui na coluna D, por exemplo, que é onde eu quero fazer a soma, e mexa até que apareça uma setinha preta para baixo, como está o meu aqui. Se apareceu, você dá um clique com o botão da esquerda. Cliquei. Tá vendo que ele selecionou a coluna toda? E aqui ficou o quê? Olha só, D, dois pontos D. O que significa? Você está dizendo para o Excel, Excel, eu quero que você soma, né? A primeira célula, ou primeira coluna que está antes do ponto é o valor inicial. E o que está depois é o valor final, vamos dizer assim. Quando você coloca D até D, você está dizendo o quê? Que vai começar na D e vai terminar na D. Ou seja, você quer que pegue tudo que está dentro, né, dessa coluna D. Se eventualmente eu colocasse aqui assim, por exemplo, olha, D1 e depois do ponto e vírgula D2, né, ou melhor, vou colocar antes dos dois pontos D2 e depois D3, veja que só ficou selecionado as duas primeiras células. Por quê? Porque eu falei assim, ó, começa somando na D2 e termina na D3. Né? Então, ele fechou aqui esse conjunto. Mas não, eu quero que ele soma a coluna inteira. Então, eu tiro aqui o número, então eu deixo só D, porque ele entende que eu quero a coluna toda. Olha só, quando eu tirei, já selecionou tudo. E aí eu fecho, né, o meu parênteses, tá? Fechei o meu parênteses e dou um Enter. Olha lá, ele somou tudo que está na coluna D. 4.513.772,70, enfim. E da mesma forma que na outra operação, que a gente fez a soma por célula, se eu alterar qualquer valor aqui, o valor daqui muda, né? Ó, se eu zerar essa primeira linha aqui, ó, o valor mudou. Mudou nos dois, né? Porque nas duas operações que a gente fez, essa célula aqui, a D2, ela está incluída, né? Mas eu vou dar aqui um Ctrl Z para voltar ao valor. Vamos deixar 1000 aqui mesmo, tá? E agora, né, essas duas operações, elas são as mais simples, vamos dizer assim, né? São as operações básicas de soma no Excel, mas com elas a gente já consegue fazer bastante coisa. Mas e se a gente quiser algo um pouco mais complexo, né? Vamos dizer assim, a gente tem esse relatório aqui, que eu fiz algumas operações com você, né? Mas você veja que esse relatório, o que ele é? Ele nada mais é do que um relatório de vendas, em que cada linha, né, a gente tem uma venda que está atrelada, né, a uma data, né, um mês e um ano aqui, a um cliente e a um produto. Né? Então, a gente tem que em linha 1 a gente vendeu essa mochila de 3 compartimentos para o cliente aqui, que a gente chama de WebFit, no mês de janeiro de 2019. Né? Então, foi vendido um valor total de R$1.000, né? Que se refere aqui a 18 itens dessa mochila, que custa 170. Então, esse é o relatório. Né? E tem diversas linhas. Então, mas vamos dizer assim que você me fale, olha, eu quero saber só o que eu vendi, por exemplo, em janeiro, para todo mundo. Ou eu quero saber o que eu vendi só para um determinado cliente no mês de janeiro, por exemplo. Ou, mais ainda, eu quero saber quantas mochilas, por exemplo, eu vendi para esse cara aqui, o tal do WebFit, no mês de janeiro, né? Veja que tem mais linhas, não tem só uma linha. A gente não fez só uma venda, vamos dizer assim, para ele no mês. A gente fez diversas. Então, a gente quer fazer o quê? Uma soma, né, dada algumas condições, né? Quais são as condições? Qual é o cliente que eu estou querendo somar? Qual é o produto que eu quero somar? Qual é a data? Então, isso é uma soma condicional, que a gente chama. E para fazer uma soma condicional, nós temos várias formas no Excel, tá? Mas eu vou passar para você a forma mais versátil e acho que mais simples de entender também,
que é o soma Cs, com S no final, tá bom? Tem um outro que chama soma C, mas a gente não vai ver hoje. Vamos falar só do soma Cs. Então, o que, que o soma Cs faz, né? Ele também é uma fórmula do Excel, assim como a fórmula soma que a gente acabou de ver, mas ele vai somar só o que a gente quer, dado algumas condições. Quais que são as condições? São as condições que eu coloquei aqui nesse quadrinho. A gente vai fazer uma soma, tá? Como exemplo, de tudo que foi vendido para o cliente WebFit. Você vê que tem outros clientes aqui, mas só o que foi vendido para esse cara, o WebFit. E a gente vai querer só que foi vendido de bermuda. Então, aqui dentro dos produtos, aqui tem bermudas e tal. Aqui mais para baixo, se você descer a base, em algum momento vai aparecer algum cara aqui que é bermuda. Olha aqui, apareceu bermuda. Então, tem vários produtos aqui, né? Então, a gente vai querer saber só o que vendeu de bermuda para esse cara, o WebFit, no mês e ano, né? No mês de dezembro de 2019. Então, eu estou dando 3 condições para o Excel. Ou seja, eu vou falar para ele, se essa linha tem essas condições, você soma. Se ela não tem, você não vai somar nada. E ele vai fazer isso para todas as linhas do meu relatório, tá? E aí vamos ver como é que a gente faz isso. A gente vai, novamente, selecionar a célula que a gente quer que apareça a informação, a gente vai colocar o sinal de igual e vai chamar essa fórmula, que chama soma Cs, né? Soma Cs com S no final. Chamamos. A gente vai abrir um parênteses. Abrimos o parênteses. E aí, o próprio Excel vai meio que explicando para a gente o que a gente precisa colocar, né, nessa fórmula para ele poder fazer o cálculo. A primeira coisa que ele pede, se você ver aqui, é intervalo soma. O que significa? Ele quer que a gente fale para ele qual é o conjunto de células que a gente quer fazer a soma, de fato, né? Quais são as células que têm os valores que você quer somar? São os valores de total de venda. No fundo, eu quero saber o que foi vendido, né? Dadas essas condições. Então, o intervalo da soma são as células que eu tenho algum valor de venda, que é a coluna D, tá? Para mim é a coluna D. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou falar para ele qual é o intervalo de soma. É a coluna D. Assim como na fórmula soma, que a gente viu antes, eu vou vir aqui, vou vir até a célula D, aqui, até o cabeçalho, onde tem o D aqui. A minha setinha ficou para baixo preta, vou dar um clique com o botão esquerdo. Pronto, falei para ele que eu selecionei o intervalo da soma que está na coluna D. Eu vou dar um ponto e vírgula. O que ele me pede agora? Ele me fala aqui intervalo critérios 1. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando assim, olha, eu já sei que você quer que eu soma o que está nesse campo. Agora, qual é a condição que eu tenho que tem que ser estabelecida para que eu faça a soma, né? Então, a primeira condição é o quê? Eu quero que seja o cliente WebFit. Eu só quero que você soma o que tiver do cliente WebFit. Então, ok, vamos somar o que só tem o cliente WebFit. Mas onde que está essa informação do cliente, né? Está na coluna F. Então, eu vou selecionar para o Excel agora a coluna F. Então, eu vou vir, mesma coisa, né? A setinha ficou preta na coluna F, vou clicar com o botão esquerdo. Cliquei, tá bom? Vou dar mais um ponto e vírgula. Agora ele fala o quê? Não dá para ver aqui, mas ele está falando critérios 1. O que significa? Depois que eu definir o conjunto que ele vai ter que olhar onde que está a informação, ele sabe que ele vai ter que olhar a informação de cliente, certo? Mas aqui tem vários clientes, né? Ele tem que saber qual é o cliente que a gente está falando, que é o tal do WebFit. E onde que está a informação do cliente WebFit? Está nessa célula aqui, ó, a J12, né? Aliás, J13. Então, eu vou clicar na célula que está o nome do cliente, que eu quero que ele puxe a informação, que está aqui, ó, J13. Cliquei, tá bom? Agora eu vou dar um ponto e vírgula. A partir desse momento, ele já está somando, né? Ele já está somando tudo que a gente vendeu só para esse cliente aqui, o tal do WebFit. Mas eu quero mais coisas, eu quero que ele me fale tudo que foi vendido de bermuda no mês de dezembro de 2019. Então, a gente tem que continuar o nosso cálculo. Qual que é, então, o próximo intervalo de critério que a gente tem que falar para o Excel? É o produto, né? Ele já sabe que a gente quer o cliente, agora a gente tem que colocar o produto. Então, a gente vai vir na coluna aqui G, que é onde está a informação de produto. Vamos deixar a setinha preta para baixo novamente e vamos clicar. Cliquei, certo? Então, agora o Excel sabe que ele vai ter que olhar também
quais os produtos que foram vendidos para esse cara Webfit. E vou dar um ponto e vírgula. Só que eu tenho que falar para ele qual é o produto que eu quero, né? Dentre todos esses produtos, né? Qual é o produto que eu quero que ele encontre para fazer a soma? É a bermuda. Então, eu vou ter que vir aqui na célula que tem a informação da bermuda, que está aqui na J14, e vou clicar nela. J14, tá bom? Vou dar mais um ponto e vírgula. Por quê? Porque agora eu quero que ele só me fale o que foi vendido no mês de dezembro de 2019. Novamente, qual é a coluna que tem informação de data? Está aqui, coluna E. Então, seleciona a coluna E, dou um ponto e vírgula, e agora eu falo para o Excel, qual é o mês que você quer, dentre todos esses que estão nessa coluna, qual é o mês que você quer olhar a soma. E eu coloquei aqui, que dezembro de 2019. Então, vou clicar em dezembro de 2019 e pronto. Agora eu estou falando para o Excel que eu quero que ele só some o que foi vendido para o cliente Webfit, o que foi vendido de bermuda para esse cara e no mês de dezembro de 2019. Agora eu vou, então, agora que eu montei toda a fórmula, eu vou fechar aqui o meu parênteses e vou dar um Enter. Olha só, somei então, R$ 3.760 foram vendidos para a Webfit de bermuda em dezembro de 2019. Será que esse valor está certo? Será que essa soma está correta? Vamos só tirar uma prova real. Então, o que a gente faz? A gente sabe que o cliente é o Webfit, então a gente vai filtrar aqui, ó, só o cliente Webfit. Então, Webfit, tá? Desconfigurou aqui, mas não tem problema, depois volta. O produto era bermuda, certo? Então, bermuda está aqui. E o que foi vendido de bermuda em dezembro de 2019. Então, vamos selecionar só o mês de dezembro de 2019. Olha só, se eu puxar aqui o total da venda, né? 3.760 que está aqui embaixo, tá vendo? Então, 3.760. Essa aqui também é uma forma de você ver rápido soma no Excel. Sempre que você clica numa célula e arrasta para baixo, né? Se tem número, ele faz algumas operações automaticamente. Então, por exemplo, aqui ele já me contou que tem 16 linhas, que foi vendido 3.760, né, que é a soma dessas linhas, e a média dessas linhas é 235. Tá? Mas você vê que o valor da soma bateu com o que a gente fez, no nosso exemplo aqui, né, do soma Cs. Tá bom? E bom, gente, essa aqui são três maneiras, né? Essas aqui são três maneiras de realizar então soma no Excel. Fizemos uma maneira um pouco mais simples e passamos para uma forma um pouco mais complexa, que é o soma Cs. Tá certo? E bom, acabamos então o nosso vídeo de hoje por aqui. Se você gostou, curte nosso vídeo, compartilhe com quem usa Excel, que você conhece, que usa Excel no seu dia a dia aí. Segue nossa página no YouTube e também a gente está no Instagram, passando algumas dicas por lá também, dicas através dos stories, através dos posts, tá? Tá bem bacana. Então, segue a gente lá também, em impávido.gestão. Tá aqui na tela para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Segue a gente aí, acompanha a gente, que em breve teremos mais dicas em Excel. Um grande abraço e até a próxima.